Para ele, Pesou além o do ex, né? coração? O coração pesou, será? Rapaz, Perdeu que aquele isso, gol cara? feito, mas assim, eu achei que ele não fez uma partida ruim. E o Arthur para entrar também, para estrear com fome de bola. Então, assim, o time do Botafogo, 80% continua o mesmo, e as entradas no lugar de Almada e Luiz Henrique vão ser de Arthur e Matheus Martins, que são dois jogadores bons também, talvez não do nível do Luiz Henrique e do Almada, mas são dois jogadores muito bons, Matheus Martins e Arthur. Então, assim, eu acho que o time do Botafogo continua com a mesma estrutura e com um time titular muito bom. O que pode pesar? Segundo tempo, se precisar fazer alguma substituição ou outra, o elenco pode acabar cobrando. Ontem teve que entrar o Rafael Lobato, que foi bem, mas é um jovem, pode sentir a pressão de um jogo como esse. Ou então pode... Ele participou ativamente da Foi jogada do primeiro gol, né? Foi ele bem, que chutou para a ganhou defesa confiança, do Fábio. né? Então, mas é um jogador muito jovem. Então, assim, numa final pode ser que sinta um pouco a questão da pressão. Mas, assim, o time titular, os 11 iniciais, eu acho que mantém a estrutura e o estilo de jogo do Botafogo. E ontem foi um recado desse time. Vocês estão falando que a gente se desestruturou, mas não. Estamos aqui no mesmo modelo de jogo e vamos domingo jogar da mesma forma. Gostou do Lucas Jalter, o Medeiros? Foi bem. Por incrível que pareça, ele que está para ser emprestado para o Vitória. O Botafogo ainda segurou um pouco ele, porque o Bastos estava voltando agora, então o Botafogo podia ser que na Supercopa não contasse com o Bastos, mas acabou que vai. E aí ele mandou o Vitória segurar um pouquinho essa Supercopa, porque o Halter poderia jogar. Mas se ele jogar bem, por exemplo, continuar jogando bem, talvez essa contratação do Vitória aí possa até subir no telhado, né? Então, gente, a pergunta que está aqui embaixo: quem é o favorito para o título da Supercopa, Flamengo ou Botafogo? O muro geralmente é o Pedrosa, né? Mas ele falou que vai dar Flamengo. Falou que vai dar Flamengo. Não falei esse momento. Vocês gravaram aí que ele falou? Tá gravado. Falou que vai dar Flamengo. Nunca falharia isso. Falou. Nunca. Separa o corte aí já, tá? Para segunda-feira. O Medeiros falou que o Botafogo é favorito e eu, né, equilibrado, sereno, sábio, falei, olha, não tem favorito. O Sandro da Ficou Assunção no muro. Dizendo o seguinte: sempre quando o Botafogo não é o favorito, ele ganha. Dito isso, o Flamengo é o favorito. Eu discordo do amigo. Eu acho que o Sandro é Botafogo, tá? Não, mas eu discordo do amigo Sandro. O Botafogo era favorito contra o Atlético Mineiro e ganhou. Então. Ah, é verdade. Era o favorito? Era. Aliás, todo Mas quando o Atlético teve um jogador expulso no primeiro minuto, ele não continuou sendo favorito. Aí ele passou a ser azarão e aí ele foi campeão. Acho que o torcedor do Botafogo, ele tem talvez por superstição, um receio de ser favorito. Eu já falei para os torcedores do Botafogo, se eu pudesse fazer um pedido a eles, sejam otimistas. Perfeito. A gente tem um time muito bom, cara. No mínimo vai ser equilibrado no domingo. Os caras não estão acostumados com isso, né, Medeiros? Tem que se O acostumar. torcedor do Botafogo, falando sério, que sem sacanagem nenhuma. Os caras, através das últimas décadas, dos últimos anos, pelo menos, não estão acostumados com isso. Exato. Então, o cara se acostumou a ser meio pessimista, a ser humilde, modesto. Gente, umas coisas dão errado. Vão dar errado, vai dar errado. Totalmente contra isso, isso, acabado com isso, irmão. Tu é o atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro. Bateu em todo mundo ano passado. Esquece esse negócio. Eu fiz aqui, obviamente, uma análise dentro do que eu entendo do contexto do jogo. E eu acho que o Flamengo tá com um pouco de favoritismo nesse jogo pelo planejamento. Mas assim, é o Botafogo, né, cara? Esse aí, ó. Gente, com todo respeito. Olha a zoeira aí embaixo, ó. O que esse cara joga de bola é uma sacanagem. É uma sacanagem. Ele joga muita bola. O Savarino é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O passe que ele dá ontem em profundidade pro Rafael Lobato é impressionante. Ele tá em todos os lugares do campo. Ele taticamente é extremamente inteligente. Além do próprio refino técnico, né? Bate bem no gol, tem visão de jogo, se movimenta. Se tiver que jogar como ponta, ele joga. Se tiver que jogar como meia, ele joga. O Savarino é uma brincadeira. Joga muita bola. E gosta de fazer gol no Flamengo, Pedrosa. Ele gosta de fazer gol em todo mundo, desde a época do Atlético Mineiro, Savarino, torcida do Galo sente saudade dele. E ele fez 2-0 o Botafogo no Flamengo, no Maracanã. Ele fez o segundo gol. Foi a última vez que o Botafogo ganhou do Flamengo no Maracanã. E no último jogo, que foi 4-1, também o Savarino comandou aquela partida. Dá pra falar que ele gosta de jogo grande? Decisivo demais. Mais decisivo, eu sempre falo isso e hoje eu repeti isso mais cedo, falando sobre a questão de ser decisivo. Ele foi mais decisivo para mim na temporada do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi muito decisivo em alguns jogos e principalmente na final da Libertadores, sim, onde ele dominou o jogo para ele. Mas, por exemplo, 0-0 contra o Peñarol, intervalo de jogo na semifinal, hoje as pessoas não lembram que foi 5-0, então as pessoas não lembram que estava difícil demais aquele jogo. Foi para o intervalo 0-0, começa o segundo tempo, o Savarino faz 2 gols.
O Botafogo abre 3-0 em 10 minutos com 2 gols de Savarino. Sim. Então os gols decisivos geralmente são do Savarino. Quanto o Palmeiras no Allianz, o gol do Botafogo que desafoga, que faz o 2-0 dentro do Allianz nas oitavas de final da Libertadores, é do Savarino também. Então assim, o Savarino é um jogador extremamente decisivo e se saíram Luiz Henrique e Almada, foram grandes perdas. Mas o Savarino ter ficado para o Botafogo foi ótimo. E contra o Inter não é ele que faz o gol também? É ele que faz o gol. Quando o Botafogo tava meio de ressaca assim, né? O time sem dormir, E todo ele mundo vai lá de e ressaca. mete um golaço, né? A estratégia foi essa, fazer um gol e depois se segurar. O gol foi do Savarino e depois o Botafogo se segura naquele 1-0. Cadê a mensagem aí que os caras estão falando do Pedrosa? Pô, Pedrosa, já te vi hoje, mais do que a minha esposa. É SBT Rio, agora placar. Pedrosa, vulgo, odiado pelas esposas. Cara, a galera me para na rua, aí quando é casal, tá assim, tá o cara e tá a mulher. Ao contrário, é mais raro, mas acontece também. Aí a mulher fala assim, eu não aguento mais te escutar. Porque eu já ouvi essas coisas. Eu não aguento mais te escutar, porque ele vai pro banheiro, ele tá te escutando. Vamos ver uma noticiazinha aí, galera, a respeito do Botafogo nessa Supercopa. Veja como será a programação de treinos do Botafogo em Belém para a Supercopa. De olho na disputa da Supercopa Rei contra o Flamengo, às 4 horas deste domingo, o Botafogo vai desembarcar em Belém na noite desta sexta-feira. A programação ainda inclui o último treino, na tarde de sábado, no centro do treinamento do Paysandu. O CT Raul Aguilera é mais afastado do centro do Belém, mandando um trajeto de cerca de 45 minutos a partir do hotel em que o Botafogo ficará hospedado. Devido às falhas no programa da Curuzu, o estádio do Paysandu não tem sido utilizado com mais frequência como local de treinos, visando a preservação do campo para partidas oficiais. O elenco do Paysandu tem costume de fazer um pré-treino na Curuzu. Na sequência, o time se desloca para o CT para poder finalizar o cronograma de treinos. O primeiro campo do CT Raul Aguilera foi entregue em dezembro de 2023 e concentra os treinos até hoje. O segundo campo já foi entregue pelo Paysandu, mas ainda não é utilizado. As obras do terceiro campo do CT estão em estágio inicial, assim como as demais instalações, como academia, refeitório e vestiário. Atualmente, o container estruturado e climatizado é utilizado pelos atletas como vestiário. Então, tá aí, né, galera? O treino do Botafogo será fechado à imprensa. Nele, os técnicos Carlos Leiria fará os últimos ajustes antes da disputa da Supercopa Rei contra o rival Flamengo. O Botafogo garantiu vaga na disputa por ser o atual campeão brasileiro. O rival venceu a última Copa do Brasil. Então, é isso aí, né? Essa daí é a preparação do Botafogo, é onde eles vão treinar. E vamos ficar esperto aí para os próximos passos, né? Vamos ver quem vai entrar ainda, quem vai sair, qual vai ser a escalação. Vamos ficar tudo por dentro aí do que vai acontecer nesta Supercopa.